Boa noite, Angola. Vamos conhecer os assuntos para hoje. Cabinda, aumento de mortes causadas pela automedicação preocupa autoridades. Farinha de trigo no mercado, subida do preço, forçou algumas panificadoras a reduzir o tamanho do pão. Requalificação da cidade de Lubango arrancou a segunda fase. Moradores dos bairros abrangidos mostram-se satisfeitos. A Organização das Nações Unidas, vice-presidente da República, destaca a importância da parceria para o desenvolvimento. Já na atualidade internacional, faixa de Gaza, exército de Israel anunciou que começou mais uma ofensiva. Novos ataques já resultaram na morte de 240 pessoas. É o Girassol Jornal, edição de sábado, que começa agora. Mais uma vez, boa noite, Angola. Vamos informar o país. Na província de Cabinda, as autoridades estão preocupadas com o aumento de casos de mortes causadas pela automedicação e apostam, por isso, mesmo na sensibilização da população sobre os perigos do uso de medicamentos sem a prescrição médica. O aumento de casos de morte por automedicação nos hospitais de Cabinda preocupa os técnicos de saúde. De acordo com a informação avançada pelos especialistas, diariamente há casos de internamento e outros de morte por causa da automedicação. Os antibióticos analgésicos constam da lista dos fármacos mais usados pelos pacientes sem a recomendação médica. A gravidade da situação levou a organização Jomarc a reunir estudantes de medicina, docentes e a população em geral em palestra para analisar as consequências da automedicação. Os participantes ao encontro destacam a importância dos conhecimentos adquiridos. Aprendemos algumas consequências da automedicação, quais são os grupos mais vulneráveis no processo de automedicação e quais devem ser as medidas de prevenção para que nós não possamos cair na automedicação. Muitas das vezes nós vimos lá em casa o papá, a mamãe, os irmãos têm feito a automedicação constante e depois vem os efeitos adversos que acabamos de aprender aqui mesmo na palestra, que tem no tipo A e no tipo B. Esse conhecimento vai nos ajudar muito a conhecer os principais riscos da automedicação, porque realmente é mesmo perigosa a automedicação. Um desses riscos que eu acabei de ouvir aqui é as reações adversas que são respostas nocivas e não intencionais que ocorrem por causa mesmo só de um medicamento. João Francisco, organizador do encontro, fala do comportamento da população que prefere não ir ao hospital e fazer a automedicação. Apelamos os técnicos de saúde e a comunidade em geral a fazerem parte deste evento, não é? Que é a automedicação, para poder ver se consigamos, portanto, mitigar este fenómeno no seio das nossas comunidades, porque realmente essa é a nossa missão, portanto, na sociedade. O chefe do Departamento da Saúde Pública e Controle de Endemias em Cabinda, Gabriel Nhondes, disse que o número de pessoas que perde vida por automedicação preocupa as autoridades sanitárias na província. Isso nos preocupa. Aliás, a Agência Reguladora de Medicamentos de Angola, a ARMED, recomenda que o medicamento só deveria ser vendido com uma receita médica. Mas é de lamentar que hoje em dia observamos medicamentos também a serem vendidos em locais impróprios, no mercado informal, sem qualidades ou condições próprias de conservação. Isto tudo, portanto, leva àquilo que nós chamamos de uso irracional de medicamentos. Casos de morte por automedicação nos hospitais de Cabinda preocupam as autoridades sanitárias. A Administração Municipal de Luena, em parceria com a Administração Comunal de Kassongo, promoveu uma feira de saúde no bairro Alto Luena, em alusão às comemorações dos 69 anos da cidade de Luena. A Administração Municipal de Luena, em parceria com a Administração Comunal do Kassongo, promoveu uma feira de saúde no bairro Alto Luena, na comuna do Kassongo, em alusão às comemorações dos 69 anos da cidade. O ato foi presidido pelo administrador municipal do Luena. Esta ação enquadra-se nas comemorações do 18 de maio. Como sabem, é o dia da elevação da nossa vila à categoria de cidade. Daí que selecionamos esta localidade para
atendermos as nossas populações a uma assistência médica mais generalizada, tendo em conta que é uma localidade que ainda carece muito destes serviços. Daí que foi o propósito de virmos para esta comunidade e então realizarmos essa ação. Durante o evento, o administrador fez a entrega de kits de medicamento aos postos médicos das localidades de Sacassage e Dala, na comuna do Kassongo. Nós temos cerca de 30 tal unidades sanitárias ao nível do nosso município. Mas aqui fizemos entrega de 8 unidades sanitárias que beneficiaram diretamente desses kits. As outras unidades vão recebendo os apoios ao nível junto da direção municipal nas aquisições avulsas que vamos fazendo e assim vamos dando resposta às outras unidades. A população expressou a gratidão pelo gesto da administração municipal, destacando a importância da feira de saúde e a distribuição de medicamentos para a melhoria dos serviços médicos na região. Aqui a nível da nossa comuna, que é o Kassongo, primeiramente aqui no Alto Luena, temos muita dificuldade no que concerne à saúde. Mas pronto, queremos agradecer à administração municipal, nesse sentido, nessa campanha massiva que está a realizar. Apesar que não vai acudir a população em geral, mas vai minimizar bastante. A administradora comunal do Kassongo diz que estão sendo evitados esforços para reduzir a carência de serviços de saúde na comuna. A previsão de reabilitora do hospital, centro de saúde do Kassongo, e além disso temos 3 postos. Os 3 postos temos ali do Sacassage, que é a própria comuna dela, temos um posto no Chafinda e temos um posto também no Sacassage. A comuna do Kassongo é uma comuna nova e essa comuna precisa de algumas infraestruturas. E dentro dessas infraestruturas, onde está a reabilitação desse hospital? Está paralisado, mas vamos dar a continuidade para ver se aquele centro funciona. Um estudante de 20 anos de idade foi detido no Lubango pelo Serviço de Investigação Criminal, acusado de ter drogado a colega de 18 anos com uma fatia de bolo feita com liamba. Segundo o SIC, o crime ocorreu no interior de uma viatura. A vítima encontra-se a receber cuidados médicos especializados e está fora de perigo, segundo as autoridades. O Serviço de Investigação Criminal, SIC, na Huila, deteve no Lubango um estudante de 20 anos acusado de ter drogado uma colega de 18. De acordo com uma nota do SIC Huila que tivemos acesso, o crime ocorreu no interior de uma viatura no bairro Dr. António Agostinho Neto, quando o acusado ofereceu à vítima um pedaço de bolo feito com liamba. O documento refere que, após consumir o alimento, a jovem passou mal, apresentando alucinações que levaram ao seu encaminhamento ao Hospital Central, onde foi detectada a droga. A nota adianta que a vítima continua internada sob cuidados especializados e fora de perigo. O SIC aponta que as motivações do crime ainda não foram determinadas. Um saco de 50 quilos de farinha de trigo custa agora 30 mil kwanzas, isto em alguns mercados de Luanda, preço que, segundo alguns agentes retalhistas, ainda assim não compensa. A subida do preço obrigou algumas panificadoras a reduzir o tamanho do pão. A farinha de trigo é um produto fundamental na alimentação humana. É um dos principais ingredientes em diversas receitas, desde pães e outros. No mercado nacional, o custo, segundo algumas vendedoras do produto retalho, não vai de encontro ao bolso do cidadão devido aos preços que estão a ser praticados no momento. O saco de 25 dá 14 mil kwanzas e o de 50 está 30 mil. As nossas vendas, vendemos o quilo 600 kwanza a 550. É só mesmo tirar aquele 2.500, aí fez 1.500 com as quebras. Então não tem quase nada de lucro. A farinha de trigo, no outro hora era mesmo preço baixo. Mas depois as coisas subiram, tornaram de uma forma que a pessoa nem entendeu nada para nos abranger até nesse preço.
O setor da farinha de trigo ainda continua com menor por conta das incertezas que rodeiam o mercado, como a produtividade, as políticas de acesso e o comportamento do Gelawil. Diz que, relativamente ao preço da farinha de trigo, está muito elevado, mas as medidas da suspensão do licenciamento de importação do trigo é bem-vinda, mas deve haver incentivos por parte do governo aos pequenos e grandes agricultores para a produção em grande escala. No meu ponto de vista, faria uma experimentação primeiro. Dos 3 primeiros meses, se vale a pena continuar com a exploração de farinha de trigo, mesmo cá no nosso país. Caso não, aconselho seguir mesmo a exportar a farinha de trigo, porque não sei. É de louvar, dar incentivo aos nossos agricultores para poderem semear, né? Plantar mais para ter mais colheita, a fim de nós podermos produzir mais a farinha de trigo para o consumo. Para o presidente das indústrias de panificação e pastelarias de Angola, Gilberto Simão, diz já haver moageiras suficientes para satisfazer a demanda. Nós temos moageiras já que satisfazem a farinha de trigo, embora o trigo seja de importação. Já temos moageiras, temos mais de 10 moageiras, e há uma associação até das moageiras que vocês podem encontrar, e que produzem muito, e eles dizem de boca cheia que não há necessidade de importar farinha de trigo, porque eles satisfazem as nossas necessidades. Agora, então se há muita quantidade de farinha de trigo, por que é que o preço aumenta? Devia baixar. Há muita farinha de trigo a ser produzida, mas o preço, em vez de baixar, está a subir. Aqui qualquer coisa que é preciso ver, não é? Por quê? Porque a gente sabe, não é? Que muita farinha de trigo. Nós importamos trigo, fabricamos farinha de trigo e uma parte é para satisfazer o nosso mercado e outra parte é para reexportação. Muito da nossa farinha de trigo importada aqui vai para fora. Não satisfaz aqui, não baixa o preço aqui no mercado nacional e vai para fora. Nós podemos começar da base. Qual é a base? Trigo, ok? Produtores de trigo nacionais, trigo nacional, trigo fresco, porque o trigo que vem de fora é trigo com muitos conservantes para o transporte, com muitos conservantes para a armazenagem, etc, etc. E às vezes é trigo que lá já não serve e vem aqui para Angola. O governo angolano tomou medidas para suspender o licenciamento de importação de vários produtos, incluindo a farinha de trigo, com o objetivo de promover a produção nacional e diversificar a economia. Em Angola, o empreendedorismo feminino tem-se fortalecido com iniciativas e exemplos de mulheres que contribuem para impulsionar o desenvolvimento local. O Girassol Jornal traz hoje uma história de 2 jovens empreendedoras que apostaram nos ramos de cabeleireiro e buffet e com o trabalho elas conseguem sustentar as famílias. Os desafios do empreendedorismo feminino ainda são grandes para quem tenciona apostar nesta esfera. O foco, a determinação e a crença em Deus têm sido os alicerces de Ingrácia, que há quase 5 anos decidiu apostar no ramo de cabeleireiro, mas foi nas tranças onde tudo começou. A primeira coisa que eu estava na área de trança, eu disse que não. A área de trança é uma coisa que fica só para mim. Eu disse, não posso parar aí. Cada vez eu vejo as moças com o cabelo tratado na cabeça. Eu disse, não, esse que eu não sei fazer. Então, aquilo que me levou a fazer formação, eu fiz formação direto há 4 meses. E lá foi uma formação básica e aprendi, mas não foi o suficiente. Antes da comissão, eu falava que não vou trabalhar 5, 4 anos na conta de outra pessoa. Vou trabalhar mais ou menos 3 anos. E Deus ajudou, trabalhei 3 anos e consegui sair de lá e para montar que é meu. Então, a primeira coisa, eu agradeço a Deus e é onde que eu estou, porque saí distante e para chegar aqui não foi fácil. Engrácia sonha em ter um espaço maior e crescer nesta área. Neste momento, a jovem empreendedora começou a investir no comércio de perucas e com a aplicação feita por si e algumas de suas funcionárias. Mas eu estou a acreditar que aquilo vai ser muito maior do que eu estou a imaginar.
não vou parar aqui, porque eu quando cheguei aqui não tinha pensamento de aumentar outro trabalho. Hoje tenho mais outra coisa que estou a fazer. Aprendi como costurar a peruca, aprendi como fazer a peruca, porque a ideia não é fazer só peruca aqui, não é só vender peruca aqui, já está feito. A ideia é comprar e fazer na minha própria mão. Isso que estou a gostar mais nessa área que eu estou. Do cabeleireiro para o serviço de buffet e decoração, fomos ao encontro de Ana Lima no Zango. Há mais de 10 anos, a servir em eventos de grande envergadura, a empresária hoje decidiu partilhar o seu conhecimento com outras pessoas que também já estão a empreender. O mundo do empreendedorismo agora veio ajudar muita gente, não só em termos de sustentabilidade da renda, mas também veio gerar muitos empregos a nível da juventude. Eu fico feliz por ter ajudado jovens que hoje vão prestar serviço e dizem, né? Eu fui aluno da Ana Lima, eu trabalhei com a doutora Ana Lima e fico grata com isso, por estar a ajudar as juventudes e vou continuar ajudando as juventudes até onde for possível. Ana Lima conta que, pelo número de solicitações para os seus serviços, podem atender até 2 eventos de 100 lugares num único dia. Num dia 5 eventos não é impossível, nós conseguimos atender 3. 3, no máximo. Okay. Mas depende, se não tiver buffet para servir, ou se for com números reduzidos. Agora, se for com 100, 200 lugares, num dia só atendemos 2 eventos. O empreendedorismo feminino tem um grande potencial para impulsionar a economia local, gerar empregos e promover a igualdade de género. As profissões de pedreira e pintura destacam-se entre as que permitem facilidades de alguns jovens e adultos a escaparem do desemprego. A nossa equipa entrevistou alguns profissionais que falaram sobre as dificuldades e métodos para manter o sustento de suas famílias. É na pedreira ou pintura civil onde muitos jovens e adultos com responsabilidade familiar encontram a fonte de renda para acudir às necessidades, quer sejam diárias, semanais ou mensais. À semelhança de chefes de famílias, pedreiros e pintores com quem conversamos e fazem destas profissões um ganha-pão, está o mestre Patrício, profissional há mais de 20 anos e fala dos desafios enfrentados. Uma linguagem que se diz que o trabalho é que dignifica o homem. Quando não estamos a exercer atividades, tudo torna difícil. Quando não têm trabalhos, não têm nenhuma atividade, como é que é sustentar a família? Como é que têm conseguido sustentar a família? E ali é andando à esquerda à direita, pedir uma ajuda qualquer, porque não há atividades nenhuma. E ficamos sem trabalhar, é mesmo difícil. Tem que se virar e nós trabalhamos na conta própria, tens que ir nos amigos, onde a gente exerce o trabalho e ali lutamos de fazer um pedido de ajuda para podermos sustentar a família. A verdade é que nem sempre há obras para se construir, tal como conta o Pedro e o da Life. Não tem como. Vamos lutar, que aparece, vamos comer. Quando não tem trabalho, fico em casa, me ajude. É problema mesmo para nós. Pagar renda, você que não está a trabalhar, fica em casa, a mulher está aí, os filhos estão lá, escola, tudo. É complicado. Às vezes ficam quanto tempo à espera da próxima obra? Nós já andamos a fazer 6 meses, quase 1 ano. Você está parado, não tem trabalho. Desde esses tempos o trabalho já está difícil. Então, sempre no telefone, ligar nos amigos. É como aí, você aí não tem... É difícil, é uma luta enorme. E quando aparece sempre aquelas mexinhas, e às vezes também os bolsos, os patrões querem gozar da bondade do profissionalismo da pedreira. E se nós não fazer, vamos morrer mesmo à fome. Então fazemos só já para ter qualquer coisa também no bolso, para nós não ficar sem nada. Nesta mesma correria estão os pintores de construção civil, como o Sr. Garcia, que lamenta a falta de valorização por parte de quem os solicita. Não, há pessoa que valoriza, mas só que depende da praça, porque às vezes que
A obra não tem, nesse momento mesmo que a obra mesmo está um pouco difícil, sim, pouco, só um pouco. Mas não é muito não, só um pouco. Depende da área. Quanto à suficiência para sustentar as famílias, as opiniões variam. Não, dá. A escola, mesmo que nesse momento o dinheiro é um pouco pesado, mas as crianças estão a estudar e estão a comer e o resto das coisas é só o papai tem que trabalhar. É com essa profissão que eu sustento a família, mas também antes ainda dava muito bem, né? Mas agora nos últimos tempos já não está fácil. Já não está fácil porque o material de construção subiu, os bosses já não querem dar aquele valor que você pensa um orçamento, dizendo eu quero X, o bolso vai dizer não, eu também já estou a comprar o material, então só tem a possibilidade de dar X, mas também às vezes não chega para todo mundo. Mas o bocado eu divido mesmo, dou bocado no mês X, bocado no mês X também dá, bocado no mês ajudando, e aí a vida vai andando. Mas os moradores dos bairros de Lubango, beneficiados pela segunda fase da requalificação da cidade, mostram-se satisfeitos com o início das obras. A empreitada, roçada em 287 milhões de dólares norte-americanos, termina em 2029. Contempla a recuperação das estradas, passeios, drenagem, parque de estacionamento, zonas para lazer e arborização. A segunda fase das obras de requalificação do Lubango estão a beneficiar as áreas periféricas da cidade. Esta fase do projeto, orçada em 287 milhões de dólares, contempla a recuperação das estradas, passeios, iluminação pública, drenagem das águas das chuvas, parques de estacionamento e arborização dos bairros do Calumbiro, João de Almeida, Benfica. A luta continua na Mbambe, Mutundo, Lucrécia, Laje e a zona industrial. As obras, que estão a cargo da empreiteira Omatapalo, vão terminar em maio de 2029 e são aplaudidas pelos moradores dos bairros abrangidos. Vai ser bom devido ao deslocamento, não vai ser mais, não vamos ter buracos, e também os carros vai ser muito bom, vai ser bom para os carros. Vamos poder circular à noite, se calhar não vai haver alguns bandidos, devido à iluminação. Vai ser algo positivo pela parte do governo, pelo menos assim vai diminuir a delinquência e vai ajudar na passagem dos automobilistas. O rodamento da estrada vai facilitar na boa locomoção dos moradores, dos jovens que residem nesse bairro. O mototaxista Walter Domingos, morador do bairro Calumbiro, aponta a melhoria da circulação e segurança como os grandes benefícios das obras para a sua atividade profissional. Efetuar esses trabalhos de asfaltar as estradas para a melhor circulação de nós, como transportadores de passageiros e outros indivíduos, dará-nos mais acesso e efetuaremos deslocações com mais segurança. Cacimbo e a correria nos mercados de Luanda. Em destaque. Em África, que teve lugar neste sábado aqui em Luanda, com reflexões voltadas para a juventude, as mulheres e os conflitos no continente. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, destacou, ao intervir no evento, o papel de Angola como pacificador de conflitos e disse também que não se deve ignorar os desafios geopolíticos em nome da estabilidade e cooperação internacional. O encontro com palco na capital de Angola veio reafirmar o papel do país no fortalecimento do multilateralismo e a promoção da Agenda 2030 para os ODS. O discurso de abertura foi proferido pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. A número 2 na hierarquia do país frisou que a escolha de Angola como anfitrião do encontro importante e estratégico é o reconhecimento do seu papel na promoção da paz, do desenvolvimento sustentável e da integração regional. Esperança da Costa reafirmou o papel de Angola na pacificação dos conflitos para o desenvolvimento econômico do continente. Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, assumiu este ano a presidência rotativa da União Africana e identificou como prioridades reforçar a paz, acelerar a integração regional
e promover um desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Este mandato, que nos honra profundamente, representa também um apelo à ação coordenada, tanto entre os Estados africanos como entre as instituições multilaterais que nos acompanham neste percurso. A paz continua a ser um pré-requisito inegociável para qualquer agenda de desenvolvimento. E por isso a presidência de Angola na União Africana será orientada para uma abordagem assente no desenvolvimento econômico, na prevenção, na mediação e na resolução pacífica de conflitos. A vice-presidente Esperança da Costa entende que os desafios geopolíticos não devem ser ignorados em nome da estabilidade e da cooperação internacional. Esta reunião decorre neste contexto mundial particularmente desafiante, de conflitos e tensões, além dos assinaláveis eventos climáticos extremos que agravam migrações forçadas das nossas populações, causando desafios geopolíticos que não devem, de modo algum, ser ignorados em nome da estabilidade e da cooperação internacional, onde a capacidade de adaptação e a flexibilidade diplomática, para além da busca por soluções multilaterais, são cruciais para enfrentar e superar os desafios do nosso tempo. A juventude só será uma bênção se tivermos a visão de a transformar num verdadeiro motor de desenvolvimento. Consideramos que o sistema das Nações Unidas deve ser um aliado estratégico neste processo. Por sua vez, a secretária-geral adjunta das Nações Unidas, Amina Mohamed, reconheceu o papel de Angola na materialização dos ODS. A diplomata sinalizou ser fundamental rever as estratégias face às alterações climáticas e de desenvolvimento sustentável. O financiamento a nível das Nações Unidas fez com que as Nações Unidas repensasse sobre o seu trajeto. E quando olharmos para os dados estatísticos dos refugiados, temos que desenvolver um sistema com vista de mostrar e fornecer, portanto, uma resposta mais eficiente e um apoio integrado aos países, as equipas dos nossos países em diferentes partes do mundo. Temos que reunir esforços para lidar com essas demandas, tal como nós vimos com o tema da diversificação da economia nos diferentes setores, que é, portanto, muito diferente daquilo que nós vimos nas últimas décadas. Amina Mohamed chegou ao país na última quinta-feira para coordenar a reunião anual com os 53 coordenadores residentes das Nações Unidas em África, que contou igualmente com vários decisores sénior das Nações Unidas. A vice-presidente da República reafirmou também neste sábado que o corredor do Lobito pode ser um instrumento de diplomacia económica e progresso partilhado. Esperança da Costa sublinhou que se trata de um projeto que vai promover a industrialização e a empregabilidade, especialmente dos jovens. Um pilar estratégico para a diversificação económica de Angola e para o crescimento e desenvolvimento da região. O projeto de infraestrutura regional de larga escala é muito mais do que um eixo ferroviário e logístico, acentuou a vice-presidente da República. Esperança da Costa sublinhou que o corredor do Lobito simboliza uma nova visão de desenvolvimento fixada na cooperação transfronteiriça. A governante salientou que o projeto vai fomentar a empregabilidade no seio dos jovens. Ancorada na cooperação transfronteiriça, na inclusão econômica e na estabilidade regional. Ao ligar Angola à República Democrática do Congo, à República da Zâmbia, o corredor oferece aos países do interior acesso eficiente aos mercados globais através do Oceano Atlântico. Esta infraestrutura contribui diretamente para facilitar o comércio intrarregional, estimular cadeias de valores regionais, promovendo a industrialização e o emprego, especialmente entre jovens, aumentar a coesão entre países vizinhos, reforçando a interdependência positiva e criando incentivos estruturais à paz e à estabilidade.
Esperança da Costa ressaltou que o corredor de Lobito é uma mostra ao mundo da África que Angola quer ajudar a construir. Num continente onde as disputas por recursos naturais e o isolamento econômico alimentam tensões e conflitos, projetos como o corredor do Lobito têm o potencial de ser instrumentos de diplomacia econômica e de progresso partilhado. Esta é a África que Angola quer ajudar a construir. Uma África conectada, colaborativa, resiliente e desenvolvida. Vice-presidente da República de Angola, Esperança da Costa, que falava à margem da reunião anual dos coordenadores residentes das Nações Unidas em África, que trouxe a Luanda a secretária-geral adjunta das Nações Unidas, Amina Mohamed. Moçambique quer os empresários angolanos apostem naquele mercado do país do Índico, tendo em vista as potencialidades nos setores da agricultura, turismo e outros. O convite foi feito pelo Presidente da República, Daniel Chapo, durante um jantar com homens e mulheres de negócios em Luanda. Foi uma noite que juntou empresários de 4 setores fundamentais para a dinamização da economia dos dois países. Trata-se de homens e mulheres de negócios ligados à banca, petróleo e gás, indústria e agronegócio. Ao tomar a palavra, Daniel Chapo, presidente de Moçambique, foi objetivo em apontar as mudanças em curso com vista à maior atração de investidores estrangeiros. A aprovação e entrada em vigor da nova Lei de Investimento Privado e o respectivo regulamento, baseados nas melhores práticas internacionais de promoção e atração de investimento, que concede igualdade de tratamento entre os investidores nacionais e estrangeiros, bem como celeridade na tramitação de processos de aprovação de projetos. A aprovação e entrada em vigor da nova Lei Cambial, Lei de Trabalho e do Regulamento de Mecanismos para a Contratação, ou melhor, Contratação de cidadãos de nacionalidade estrangeira, alinhadas com as melhores práticas internacionais, visando a facilitação dos procedimentos. Reforma fiscal que introduz incentivos fiscais, como a redução do IVA para 16% e a fixação de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, IRPC, em 10% para o setor da agricultura, aquacultura e transportes urbanos. Concessão de isenção de visto de entrada no país para homens de negócios e para turistas provenientes de mais de 29 países ao nível do mundo. O governante, que efetuou a sua primeira visita oficial a Angola desde a sua chegada à presidência do país do Índico, reiterou que Moçambique já elegeu os setores prioritários para a captação de investidores. Para facilitar os investimentos nos diversos setores de atividade, Moçambique possui um quadro legal que promove e protege o investimento direto estrangeiro e nacional e permite a exportação, repatriação de capitais e dividendos ligados aos investimentos privados para os países de origem. O governo moçambicano também define como setor estratégico para o desenvolvimento do país a agricultura, a indústria, infraestruturas, recursos minerais e energia e o turismo. No fim do seu discurso, o presidente Daniel Chapo foi peremptório em afirmar que investir em Angola e em Moçambique é garantia de melhoria de condições para os povos dos dois países. Investir em Angola é investir em Moçambique. Investir em Moçambique é investir em Angola. Por isso, como dois países irmãos, vamos desenvolver juntos, vamos crescer juntos, vamos investir juntos nestas áreas aqui que fiz referência. Este é o objetivo principal que nos trouxe a Angola. Presidente de Moçambique durante o jantar de negócios com empresários angolanos e moçambicanos. Por parte de Angola, o ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, reiterou o compromisso do governo na implementação de medidas que visam o crescimento de outros setores da economia, com exceção do petróleo. Em 2024, o PIB de Angola cresceu acima de 4%, em consequência das políticas que o governo tem vindo a implementar. De acordo com o ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, o setor não petrolífero conheceu um incremento considerável. O percurso de políticas económicas que vêm sendo implementadas
permitiu que no ano de 2024 registássemos um crescimento do Produto Interno Bruto de cerca de 4,3%, o nível mais acentuado dos últimos 10 anos. O setor não petrolífero cresceu cerca de 5,1% e o setor agropecuário atingiu o nível mais elevado na estrutura do PIB. Estimamos que se tenha situado em torno de 22%. Em 2025, tinha um peso de apenas 13,7%. O ministro de Estado para a Coordenação Econômica, que falava no jantar de negócios entre empresários angolanos e moçambicanos em homenagem ao presidente Daniel Chapo, referiu que o país vive um momento de relançamento do turismo. Na indústria transformadora, o setor alimentar e de bebidas representa 45%, enquanto que na estrutura do PIB, o setor transformador não mineral tem um peso de 8%. Estamos a relançar o turismo e possuímos um parque de cerca de 20 hotéis disponíveis para compra ou gestão no âmbito do nosso programa de privatizações. Para projetos agrícolas de grande dimensão, reservamos cerca de 2 milhões de hectares de terra e estamos a realizar importantes investimentos nas infraestruturas de suporte ao desenvolvimento econômico e social. Por esta altura, outro foco do governo de Angola passa por internacionalizar as empresas nacionais, garantiu o ministro. O executivo angolano está empenhado em criar condições favoráveis à internacionalização das nossas empresas e, ao mesmo tempo, que acolhe com grande interesse os investimentos e iniciativas empresariais provenientes de Moçambique. Queremos, por isso, incentivar a estabelecerem parcerias e investirem em áreas de interesse mútuo. Na ocasião, a presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Moçambique, Célia Cipriano, admitiu que as trocas comerciais entre os dois países estão longe do desejado. Já a BANC, por via do seu presidente, garante continuar a trabalhar na aproximação dos empresários dos dois países. As trocas comerciais são um bocadinho tímidas. O ano passado foi à volta de 10 milhões de dólares, mas eu penso que isso vai mudar. Eu penso que há sempre dois espaços, um é o espaço público que os executivos tratam e outro é o espaço empresarial que as empresas tratam. E é nesse espaço que nós estamos aqui a intervir, no espaço empresarial, né? Sendo um facilitador do contacto e daquilo que pode ser também o conhecimento quer dos empresários angolanos, os empresários moçambicanos e vice-versa. Por ocasião do Dia Mundial da Reciclagem, que assinala-se hoje, a Administração Municipal da Camama promoveu uma feira do ambiente. O momento serviu para refletir sobre a gestão dos resíduos produzidos pelos munícipes. A feira, realizada com o objetivo de comemorar o Dia Mundial da Reciclagem, protagonizada pela Administração Municipal do Camama, juntou mais de 14 expositores, sociedade civil e o Ministério do Ambiente. É um ato de louvar. Quem nos dera que isto seja algo que seja contagioso para todas as outras administrações, não é? Nós temos que dar mais ênfase ao ambiente, né? À educação ambiental, atividades com crianças. Temos que trazer os pequenos, né? Para começarem a ter uma cultura do ambiente, uma cultura de reciclagem, de respeito ao meio, não é? E é assim que vamos nos tornar uma nação mais sadia, mais limpa, mais respeitosa. A administração tem trabalhado com as cooperativas, no sentido de ajudarem e promover a recolha de resíduos, transferir esses resíduos para a reciclagem. Tem sido esse o maior trabalho da administração neste sentido. Os taxistas do município igualmente foram chamados a juntar-se à causa com o objetivo de acabar com os resíduos nas localidades e contribuir para uma melhor cidadania. Realmente temos notado que os pontos de paragens de táxi são foco de muito aglomerado de lixo. Então a Nata, por sua vez, marca aqui a sua presença para poder então ajudar a nossa administração a manter os pontos, ou seja, as paragens mais limpas. Com isso, nós voltamos a trazer o programa que já tínhamos antes, que é usar os cestos de lixo nas viaturas de táxi, onde os passageiros vão depositar os seus resíduos nesses cestos de lixo. Nós viemos por esse meio ao meio ambiente para sensibilizar os motoristas iguais, taxistas,
mantermos os nossos baldes de lixo para evitar a sujeira na via pública. Elucidar os cidadãos quanto à responsabilidade a se ter com os resíduos foi outro ponto de destaque nesta feira. E é nesta cena que nós trazemos aqui esta atividade no sentido de elucidarmos mais uma vez os cidadãos do comportamento que devem ter com os resíduos. Ou seja, nós continuamos a ver muita deposição anárquica e pelas vias públicas de muito papelão, muito plástico, muita lata. E nós queremos voltar a chamar a consciência de que esses materiais ainda podem ser recicláveis. E hoje é o dia próprio para falar sobre isso. Para os próximos dias, a administração local garante colocar ecopontos em locais já identificados, como as paragens de táxis. Se formos a ver, a paragem do topo do cemitério, a paragem quem vai para Luanda Sul, a paragem da Perlex, a paragem do 11 de novembro, o chão todo está sempre com lixo. Desses resíduos tem muita garrafa, muito papelão, muita lata. Vamos colocar os ecopontos nesses pontos onde terão a diferenciação de cada resíduo. É o Giração Jornal, edição de sábado. Momento agora para o intervalo. Volte connosco logo a seguir. É curto o intervalo. Renovados votos de boa noite, Angola. Esse é o Giração Jornal, edição de sábado. Os portugueses votam amanhã nas terceiras eleições gerais do país em menos de 3 anos. Hoje é o dia de reflexão. Aprofundar a incerteza política numa altura em que Portugal está a investir mais de 22 mil milhões de euros em fundos de desenvolvimento da União Europeia. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa exortou os eleitores a participarem ativamente nas terceiras eleições gerais do país em 3 anos, afirmando que o continente enfrenta grandes desafios em matéria de segurança e economia que exigem estabilidade política. As terceiras eleições nacionais em 3 anos em Portugal acontecem na sequência do colapso do governo de centro-direita de Luís Montenegro. O governo minoritário, liderado pela coligação entre o PSD e o CDS, perdeu um voto de confiança no Parlamento devido a questões sobre a conduta do primeiro-ministro, provocando mais um episódio de instabilidade política nos 51 anos de democracia. Com uma população de cerca de 10,6 milhões de pessoas, Portugal tem tido uma série de governos minoritários nos últimos anos, uma vez que os tradicionais rivais pelo poder, o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, perderam votos para partidos cada vez mais pequenos. No Compacto Internacional. A Ucrânia acusou a Rússia de atacar um autocarro com civis e matar 9 pessoas neste sábado. A ofensiva acontece um dia depois da primeira reunião direta das delegações dos países para discutir a guerra. Nesta sexta-feira, sem Putin e Zelensky, os países estiveram reunidos em Istambul para o primeiro cara-a-cara direto na tentativa de colocar um fim no conflito sem cessar fogo. Os dois lados concordaram em uma troca histórica de prisioneiros. O exército de Israel anunciou que começou mais uma ofensiva no território da faixa de Gaza na madrugada deste sábado. Os ataques são parte da expansão da batalha na faixa de Gaza, com a finalidade de cumprir todos os objetivos da guerra, incluindo a libertação dos sequestrados e a derrota do Hamas, afirmou o exército de Israel em mensagem no Telegram. Este é o 4º dia que Israel intensifica sua ofensiva no território. Ao todo, mais de 240 pessoas morreram, segundo a defesa civil local controlada pelo grupo terrorista Hamas. Nesta sexta-feira foram 115. A casa onde o atual Papa Leão XIV viveu os primeiros 14 anos num subúrbio de Chicago está em leilão com preço inicial de $250 mil e as licitações prosseguem até 18 de junho, quando termina o prazo. A casa em Dalton, subúrbio a sul de Chicago, foi construída em 1949, num terreno de 460 metros quadrados, sendo que a área construída ocupa 106 metros quadrados. Os seus 2 andares acomodam 2 casas de banho, 3 quartos e uma sala de estar e área comum. A casa foi completamente renovada no ano passado. Um empreiteiro que participou na obra antes de se saber que ali tinha vivido um morador tão ilustre, Nardial.
Mark Zuckerberg, personalidade da semana. Em destaque. Agora, a página desportiva, o Luanda City conseguiu a vitória que vale a sua permanência no Girabola frente ao Isaac de Benguela por 1-0, no duelo também referente à jornada 29 da competição. Com o objetivo da permanência na primeira divisão, o Luanda City e o Isaac de Benguela mediram forças no Estádio Nacional 11 de novembro neste sábado. Os Citizens saíram a sorrir com vitória de 1-0. Ataques de um lado e do outro na primeira parte que não estavam a dar em nada. Antes do intervalo, aos 45 minutos, Amorzinho, pelo lado direito, fez uma bela jogada individual e avistou a baliza. Belo remate indefensável, deixando o guarda-redes confuso e estava feito o único golo da partida. Segunda parte continuou a insistência, mas aos 60 minutos o Isaac quase empatou. Todavia, o placar não mudou porque a trave impediu. A seguir, o brasileiro Galo, do Luanda City, quase ampliou a vantagem, mas não foi feliz porque o guarda-redes adversário estava atento. E logo a seguir foi substituído por Kushishima, que também calibrou um pouco. Resultado final 1-0, sorriram os Citizens. Rui Ortega, treinador do Luanda City, mostrou-se feliz pela permanência na primeira divisão do futebol angolano. Nós fizemos o que era possível, desde o momento que marcámos o golo. Tínhamos que conseguir manter a equipa e a nossa baliza inviolável, mas penso que foi um jogo equilibrado. Também não merece contestação a nossa vitória e foi um golo de antologia de um médio que possivelmente pode não estará cá porque é dos melhores médios a atuar em Angola. Já o treinador do Isaac de Benguela, Franco Assi, não considera-se culpado pela derrota, dizendo que apenas está focado no seu trabalho e que muita coisa precisa ser melhorada. Descer de divisão não tem nenhum problema como líder da equipa técnica. Se descer de divisão, a equipa tem direção, a equipa tem dono. Sou treinador de futebol, trabalho para ganhar o jogo. Sinceramente, nesse jogo não assumo a derrota. Não assumo a derrota porque são os problemas internos que eu não posso falar aqui e não assumo a derrota. Eu só tenho paciência, me dá a oportunidade de trabalhar livre. A escolha de meu jogador para poder ganhar o jogo. 3 pontos que ficam em Luanda para os Citizens, que subiram para o 13º lugar com 25 pontos, ao passo que o Isaac de Benguela ao 14º com 23 pontos. O Interclube recebeu e venceu o Lebolo por 3-0, partida a contar para a jornada 29 do Girabola. O estádio 22 de junho recebeu o jogo de campeões entre o Interclube, que já conquistou o campeonato nacional em 2 ocasiões, e o Recreativo do Lebolo, tetracampeão nacional. A equipa da polícia chegou ao primeiro golo do jogo aos 10 minutos, por intermédio de Nelsinho, num remate colocado, com conta, peso e medida, indefensável para o guarda-redes do Lebolo, Pani. A equipa da Polícia Nacional quis resolver o desafio ainda no primeiro tempo, mas a ansiedade tomava conta dos jogadores do Interclube. 1-0 a favor da equipa do Inter foi o resultado ao intervalo. No segundo tempo, o Interclube buscava o golo da tranquilidade, todavia falhava o alvo. Golo este que surgiu aos 70 minutos, por intermédio de Moisés, ao terminar a jogada iniciada por Paizinho. Aos 84 minutos, o Inter fez o terceiro golo do jogo, no recém-entrado Délcio. 3-0 foi o resultado final a favor do Interclube. O técnico da equipa do Rocha Pinto, Roque Sapir, afirmou que o seu conjunto cumpriu com o objetivo estabelecido. A equipa esteve bem, reagiu bem, boa vitória. A equipa vai para os 40 e tais pontos. É bom para a equipa, porque a equipa precisa dar esse passo. Vamos ver até o final do campeonato qual será a nossa posição, portanto, para podermos fazer as contas. Por outro lado, Helder Teixeira, timoneiro do Lebolo, disse que a sua equipa esteve mal no desafio, razão pela qual perdeu o jogo. A equipa hoje não jogou bem. Também estamos numa fase de tentar rodar alguns jogadores que não jogavam. Estamos tranquilos no campeonato, já não dissemos divisão, que esse era o objetivo central. Já foi alcançado, agora estamos a tentar rodar alguns jogadores que não jogavam antes e fazer um campeonato tranquilo. Agora pensar na Lunda Sul, tentar ganhar na Lunda Sul. Com o triunfo, o Interclube soma 42 pontos, enquanto o Lebolo mantém-se com 29 pontos na 12ª posição.
O Centro de Ciências realizou na passada sexta-feira a primeira edição da Feira de Ciências em alusão ao Dia Internacional da Luz e das Telecomunicações. O Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologias e Inovação vai continuar a criar incentivos para os jovens com projetos voltados às ciências. De acordo com o Diretor Nacional de Ciências, Tecnologias e Inovação, Amílcar Silva, este é um dos vários programas criados pelo Ministério do Ensino Superior para valorizar os trabalhos científicos dos jovens. Existem outros prémios, não é, que vão sendo atribuídos alguns incentivos do ponto de vista da área das ciências e tecnologia. Por exemplo, este ano também teremos a chamada a Feira de Tecnologia, será em Benguela, a quarta feira de tecnologia que nós chamamos de FIABAT, e temos a 9ª conferência, não é, sobre ciência, tecnologia e inovação. Então, todos esses espaços que o Ministério desenvolve ou realiza é sempre com o objetivo de promover, de incentivar os jovens para que possam apresentar os trabalhos, as ideias que têm, aquilo que são as suas inovações, no sentido de que eles encontram um espaço para apresentar esses elementos. Ao falar à margem da primeira feira científica que decorreu nesta sexta-feira no Centro de Ciência de Luanda, Amílcar Silva sinalizou a necessidade dos jovens envolverem-se cada vez mais com as ciências, isto porque o interesse tem sido diminuto nos últimos anos. De todo modo, também incentivar particularmente os jovens a olharem um pouco mais para essas áreas das ciências, tendo em conta de que cada dia que passa o número de candidatos e o número de profissionais ligados às ciências STEM vai reduzindo cada vez mais. E alguns visitantes e participantes destacaram a importância e os benefícios da ciência para a transformação do meio ambiente. É super importante e principalmente se nos pudermos focar em energias limpas, em soluções que se preocupam com a preservação do meio ambiente e que sejam de fácil acesso às populações, coisas avançadas tecnologicamente, mas ao mesmo tempo acessíveis, sei lá, a captação da água de forma natural, de criação de energia. Lembro-me agora de um filme de um menino numa aldeia, algures em África, que produziu energia para a sua vila a partir do vento. Sei lá, ensinar isso desde cedo nas escolas e promover isso de facto, porque nós temos o acesso restrito e limitado à água potável, à energia, e se pudermos, com recurso à ciência, facilitar isso às populações, acho que seria perfeito. Eu sempre fui maravilhado por fenômenos luminosos, porque eu gosto de observar as estrelas. Gostaria até de um dia poder chegar lá, porque eu acho um novo mundo tão complexo, tão imenso e cheio de descobertas ainda. Então sinto-me sempre muito bem disposto para fazer isso. Nós precisamos de mais formações, né? É preciso que se tenha uma formação mais intensiva e, digamos, inclusão mais agressiva aos planos curriculares nacionais, sobretudo ao primeiro e segundo ciclo, né? Que são as cadeias iniciais, né? Digamos, de ensino. Portanto, toda a formação, toda a educação começa de base. Portanto, nós temos que atacar na educação de base, os primeiros e segundo ciclo, como fiz referência. Mas ainda é tímida a participação de jovens no que toca a esses níveis de ensino, mas ao nível superior já há muita formação a ser dada a nível da própria Universidade Agostinho Neto, a Faculdade de Ciências Naturais, mas enfim, e outras universidades privadas também que têm estado a contribuir para o desenvolvimento do ensino nessas áreas. A primeira feira científica que abordou temáticas em painéis sobre a inserção da física no primeiro e segundo ciclo de ensino decorreu em alusão aos Dias Internacionais da Luz e das Telecomunicações e ao Dia do Físico. Decorre neste preciso momento o 5º jogo dos play-offs das meias finais do Unitel Basket. Estão a jogar o 1º de agosto e o Interclube. O vencedor da partida vai disputar a grande final da presente edição do Campeonato Nacional Sénior Masculino de Basquetebol diante do Petro de Luanda. A acompanhar o jogo encontra-se o nosso colega António Matamba. Matamba, boa noite. Será que já temos vencedor de Matamba? É consigo. Saudações a Dilson Garcia, estamos no pavilhão principal da Cidadela, onde decorre o 5º jogo dos play-offs referentes às meias finais do Unitel Basket,
Neste momento o jogo está no terceiro período e o 1º de agosto vai vencendo por 77-55. O 1º de agosto entrou em grande nesta partida para conseguir carimbar a final do próximo dia 21, no caso que começa no próximo dia 21 do mês em curso, em que já lá está o Petro de Luanda, que deixou pelo caminho o Sporting de Luanda também. Nesta partida, no primeiro quarto, o 1º de agosto venceu por 29-14, 15 pontos de diferença no marcador. O segundo período ficou registrado em 47-34 ainda a favor do 1º de agosto, sendo 13 pontos de diferença no parcial. Este é o 5º jogo dos playoffs que está a ser disputado aqui no pavilhão principal da Cidadela. Nos 4 jogos que antecederam a este 5º jogo, as duas equipas, ou cada uma das equipas que aqui está a disputar esta partida, venceu 2 e, por conta disto, esforçaram a 5ª partida destes playoffs. Digo, no primeiro jogo destes playoffs, o Winter Club venceu por 93-72. No segundo jogo, o 1º de agosto venceu por 77-59. A terceira partida ficou a favor da equipa da Polícia Nacional por 87-84 e o quarto jogo ficou a favor da equipa militar, no caso o 1º de agosto, por 75-72. Esta é a 5ª partida destes playoffs que está a ser disputada, no caso, a melhor de 5 partidas. Quem vencer este jogo estará na final do próximo dia 21 do mês em curso, em que vão enfrentar os vencedores desta partida, vão enfrentar o Petro de Luanda, que deixou pelo caminho, como dissemos, o Sporting de Luanda. É um jogo com uma carga emocional muito grande por parte dos dois bancos e também dos jogadores que estão no parque, porque só têm esta chance, digo, para conseguirem garantir a final desta edição 47 do Unitel Basket. O 1º de agosto falhou o objetivo da Taça de Angola, o Winter Club também falhou o objetivo da Taça de Angola e só têm o Campeonato Nacional para salvarem esta época. Adilson Garcia, nós vamos continuar a acompanhar esses jogos. Continuação e um bom Girassol Jornal a esta altura. Saudações. Saudações, muito obrigado, Matamba. Nós vamos seguir agora para um curto intervalo. Volte connosco já a seguir. Nós votos de Boa Noite Angola, bem-vindo a esta terceira parte do Girassol Jornal, edição de sábado. É a época de Cacimbo, estação mais fria do ano, altura em que aumenta no mercado a procura por agasalhos e outras roupas mais adaptadas. Os casacos, luvas, moletom, cobertas, meias e tocas fazem parte das peças mais usadas nesta época de Cacimbo. Apesar do momento, há quem discuta sobre os preços das peças, por alegar que a província de Luanda não é tão fria. Vim ver alguns chapéus, algumas sandálias para mim. Está 3 mil quase. O chapéu e vou no pedido de desconto se der, vou levar, se não der, vou deixar. O dia 10 lá no Canto do Banco já é um frio forte de manhã, mas agora aqui não, é muito mais, até não se vê que é o tempo de frio. Nas boutiques e mercados informais, como é o caso do Asa Branca, já é visível a venda de roupas para a época, com preços para todos os gostos e variam mediante a qualidade do produto, que, segundo alguns vendedores, há pouca procura pelas indumentárias. A semana passada a clientela estava boa, mas esses dias minimizou um pouquinho. Depende da cor, já tem aquelas King, Super King, vendemos a 12, 11, 10 mil. E aí tem também as casal, costas casal, que vai até 10, 9, 8. Também tem algumas de 7, independentemente da qualidade. Hoje é dia 17, ainda nos sentimos numa procura. Estamos sempre naquele lenga-lenga. É mais camisas, t-shirts, também fatos de balalaica, para época de frio. O casaco está no valor de 30 mil kwanza, o fato. A camisa são 5 mil kwanzas. Segundo o nutricionista,
Na época fria, alguns cuidados com a pele e com os alimentos são essenciais para se evitar doenças. Devemos ter cuidado com os alimentos frescos, devem ser evitados. Os alimentos ricos em gorduras também devem ser evitados. Porém, no lugar desses alimentos, devem ser consumidos os chás, as sopas, os alimentos quentes. Mas também é importante incorporar na nossa alimentação as frutas, as verduras, os vegetais. Por quê? Contém uma certa quantidade de antioxidantes e vitaminas que vão potencializar o nosso sistema imunológico, fazendo com que as doenças não ataquem, porque existem doenças próprias para esta época de frio. Resfriado, gripes e tosses podem ser evitadas a redobrar os cuidados, a se agasalhar, a fazer exercícios físicos. Enquanto houver sol, um dia como hoje, fazer exposição ao sol nos horários indicados, que é de manhã e à tarde. Estabelecimentos comerciais de Luanda preparados para atender clientes na época de cacimbo. Esta semana ficou marcada pela nota positiva que o Fundo Monetário Internacional atribuiu às reformas económicas que Angola tem implementado e pelo esforço da cooperação entre Angola e o Gabão, assuntos que fazem parte da lista de outros que marcaram a nossa agenda informativa esta semana. Acompanhe este resumo. Estes cidadãos procuraram a rede Girassol Benguela para manifestar a indignação por terem sido despedidos sob pretexto de cessação de contrato de trabalho por tempo determinado a tempo certo por caducidade da empresa Los Hermanos e Filhos, que prestava serviço junto destes a Soba Catombela, tal como relatam as vítimas. Somos prestadores de serviço na Soba, na empresa Los Hermanos. 90 a 85% do pessoal já está nessa condição, porque aquilo todo mundo está saindo. Se hoje saiu uns, amanhã vai sair mais outro. O mais incrível que parece é que as pessoas que estão entrando no nosso lugar, nós próprios é que estamos a ensinar. Por exemplo, eu sou operador de empilhadeira. O homem que está substituindo o meu lugar, ou que está no meu lugar, foi eu que lhe ensinei a andar de máquina. Ele virou totalmente cru na fábrica, não sabe mesmo nada. Relativamente aos produtos da cesta básica no mercado nacional, abriram a semana em baixa, se comparado ao mês de fevereiro, em que, por exemplo, um saco de arroz de 25 kg custava de 30 a 28 mil kwanzas. E hoje está a custar o mínimo de 17 mil kwanzas, e o saco de fuba de 25 kg custava 19 mil kwanzas e o atual preço é de 11.800 kwanzas, como nos contam as vendedoras dos referidos produtos. Os produtos estão variáveis, porque praticamente de onde estamos a mesmo comprar este nosso negócio, as quitandeiras, conforme estava, o saco comprávamos a 20, hoje estamos a comprar 60 mil. Um saco grande está 120 mil. Depende da qualidade. Tem de 400, tem de 300, tem de 250. Depende da qualidade. A fuba branca é 400. Eram 10 horas e 30 minutos e estava tudo a postos para aquela que seria a sexta sessão de julgamento envolvendo os generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior Cupelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino. Eis que o que vai se tornando normal neste processo aconteceu. O julgamento foi adiado mais uma vez, agora para o dia 26 de maio, que, segundo o Tribunal Supremo, em causa está a ausência de representantes da empresa China International Fund. Para julgamento, fica agendada a data de 26 de maio de 2025, às 10 horas. O defensor oficioso de CIF, caso queira, durante este período, poderá consultar os autos. À saída do encontro com o Presidente da República, João Lourenço, o diretor do FMI para a África, Abebe Selassie, referiu que por esta altura não há negociação alguma entre Angola e o FMI para a concessão de qualquer empréstimo. Yes, indeed, oil prices of course have. Com certeza, os preços do petróleo no mercado internacional têm sido bastante voláteis nas recentes semanas, mas nós, quanto a isso, analisamos os esforços que têm sido empreendidos pelo governo angolano, bem como as medidas econômicas bastante prudentes que têm sido tomadas,
e, caso de necessidade, nós poderemos ajudar o governo de Angola, mas nós aqui também conseguimos ver, portanto, as medidas econômicas que estão a ser tomadas no sentido de recalibração e bem como as políticas que estão a se realizar, portanto, no sentido de esbater todas as dificuldades econômicas. A assinatura do acordo antecedeu ao encontro entre os dois presidentes, de Angola, João Lourenço, e do Gabão, Brice Oligui Nguema, no âmbito da visita oficial que o presidente da República de Angola efetuou àquele país da África Central desde as primeiras horas desta segunda-feira. O acordo, ora assinado, vai dar um novo impulso na cooperação entre os dois países no setor da cultura. E o presidente gabonês, Oligui Nguema, expressou o desejo de alargar as relações de cooperação para outras áreas. O plano econômico. No plano econômico, o meu desejo é que desenvolvamos mais relações, visto que Angola tem uma grande potencialidade, sobretudo no âmbito dos hidrocarbonetos. É nesta ótica em que foi-se assinado este acordo de cooperação entre os nossos dois governos, que vem solidificar cada vez mais as boas relações de cooperação que existem, o que acabamos de presenciar alguns minutos atrás. Na ocasião, o presidente da República, João Lourenço, felicitou o presidente e o povo gabonês pela forma livre e transparente como decorreram as eleições presidenciais no Gabão e considerou ser um exemplo a seguir. As eleições aqui no Gabão foram um bom exemplo a seguir por outros países do nosso continente. Daí a razão de termos orientado a Comissão da União Africana, através da Comissão do Conselho de Paz e Segurança, a levantar todo tipo de sanções e impedimentos que pesavam sobre a República do Gabão. Mark Zuckerberg, magnata norte-americano, é o rosto eleito hoje no quadro Personalidade da Semana. Confira o resumo biográfico com o jornalista Bravo. Understand. Which part? E assim estão contadas as notícias no Girassol Jornal, edição de sábado. Angola, boa noite, fique bem, até o nosso próximo encontro.